E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo o que o craque Miller falou do São Paulo, que venceu ontem o Fluminense e se prepara para o confronto da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Rasgaram elogios ao Hernan Crespo e ao time do São Paulo. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final eu volto, a gente vai falar muito desse São Paulo, muita coisa pra gente comentar aqui. Créditos e direitos autorais deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E eu acertei que o São Paulo ia ganhar. Eu apostei no São Paulo. Todo mundo apostou que ia perder, que ia dar empate, mas eu sabia que o São Paulo ia ganhar. Você tá feliz com o tricolor, Miller? Estou feliz, com certeza, não é por menos, né? O Hernan Crespo ele voltou nessa segunda passagem pelo tricolor e deu uma nova cara para a equipe, Sim. né? O Zubeldia, diferente do Crespo, o Zubeldia demorava a mudar durante o jogo do time, e quando mudava errado, quer dizer, então acho que isso foi desgastando o elenco. O Hernan Crespo chegou, ele deu oportunidade para novos jogadores, né? No caso do Marco Antônio, do Bobadilla, jogadores que não estavam jogando com o Zubeldia. E estão jogando muito bem agora porque tem confiança do treinador, né? Luciano voltou a marcar, ser protagonista, mesmo com a ausência do Lucas, que é o melhor jogador do time. Acredito que essas vitórias seguidas que o São Paulo obteve com o Crespo, tem muito a mão dele por conta disso, que ele deu um novo ânimo, nova confiança para a equipe e posicionou muito bem o meio-campo, né? São novos jogadores, né? O Pablo Maia, que não voltou bem da contusão, deu lugar para o Marcos Antônio, né? O Alisson está jogando, Bobadilla junto com ele. Quer dizer, esses três jogadores estão dando uma sustentação muito boa para a defesa e aí o São Paulo lá na frente está conseguindo fazer os gols e isso é importante, né? Dá moral para a equipe e traz uma alegria para o torcedor, principalmente também para o treinador que chega vencendo 3 seguidas no Campeonato Brasileiro, que é difícil. Tá com moral, né? O São Paulo subiu lá em cima, estava um ponto do zona de rebaixamento, quer dizer, então acho que essas 3 vitórias dá um refresco para o São Paulo pensar agora só na Copa do Brasil. O que você sentiu de diferença nesse São Paulo, Alex? Primeiro, a mudança da atmosfera, do ambiente. Sim. Você vê um novo comandante que é muito mais sereno, é um cara que transmite mais tranquilidade para os jogadores. Tanto é que o Crespo não é expulso, Michele, desde 2021. Ele não toma um cartão vermelho na carreira. Então ele é um técnico que tem uma outra postura, um outro Sim. tipo. E ele também transmite isso para os jogadores e vai ajustando do jeito que ele imagina o futebol, as coisas do jeito que ele quer. E com isso foi surtindo um efeito positivo. Por exemplo, o Luciano é um caso desses, né? Que foi colocado muito mais próximo à área e ganhou confiança, os gols apareceram, as assistências. E o time sente esse reflexo, a torcida sente, porque voltou a lotar o estádio. A torcida chegou num momento aí de não comparecer com tanta intensidade um tempinho atrás, quando estava mal. Agora, o torcedor encheu contra o Fluminense. Agora, essa sequência de 3 vitórias, com certeza vai ajudar o São Paulo a, pelo menos, se manter nessa posição e, aos poucos, lutando para subir na tabela. Entendi. Bom, e o momento do tricolor do Morumbis é o tema da nossa enquete do dia. Qual o tamanho da importância do técnico Hernan Crespo na recuperação do São Paulo? Você acha que é um tamanho grande, razoável ou pequeno? Para participar, entre lá no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto, a sua opinião. Grande, né? Ou vocês acham que é um tamanho pequeno nessa recuperação de São Paulo? O Crespo tem uma participação grande nisso ou uma participação razoável? Acho que grande. Eu acho que ele contribuiu para essa mudança de atmosfera. É grande porque ele conseguiu dar uma confiança para certos jogadores que não estavam jogando e estão jogando um grande futebol hoje. Em especial o Marcos Antônio, que não vinha nem sequer estava no banco com o Zubeldia. E hoje ele é titular absoluto do time. Vamos trazer agora a Marina Buffon para a conversa. Ela está no CT da Barra Funda com todas as informações do São Paulo. Boa noite, Má. Como é que os jogadores estão avaliando essa transição do Zubeldia para o Crespo?
Olá, Michele, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Eu estava ouvindo vocês aí debaterem sobre tanto a enquete quanto também antes ali sobre o jogo. Eu falei, não, vou entrar aqui falando sobre os jogadores. Afinal, depois dessa vitória, a terceira seguida, como vocês estavam mencionando, ali na zona mista, eles foram questionados, os que passaram por ali, sobre essa mudança de fato entre Lúcio Beldia e Hernan Crespo. O Marcos Antônio, que o Miller aí está gostando bastante da atuação dele, acabou se esquivando um pouco dessa pergunta, falou que não cabe comparação, mas tanto o Ferreira, o Ferreirinha, quanto o Ferrarese falaram aí o que eles estão achando que mais mudou nessa transição entre os treinadores. Então vamos ouvir os dois. Se você fala, parece que você está falando mal do professor Zubeldia que estava aqui, que nos ajudou bastante, né? Mas eu acho que é isso, acho que quando muda o treinador, muda muita coisa. Quem não estava jogando... ver uma oportunidade de começar a jogar, foi o que aconteceu, teve muitas mudanças no time, não só tática, como de postura também. E é isso, acho que todo mundo quer ajudar, todo mundo tá vendo que dá para jogar, então acho que é isso. Cada técnico tem sua ideia de jogo, com o técnico anterior capaz as coisas não estavam saindo da melhor maneira, mas a gente trabalhava da mesma maneira que está trabalhando agora, forte e dedicándole todo su maior desempenho para que o grupo pudiera conseguir os 3 pontos. Agora está dando certo, a gente capaz com a mudança de 3 zagueiros, a gente linha defensiva tem mais solidez e bueno, está funcionando bem. Acho que temos que seguir por essa linha, cada um tendo a concentração que tem dentro do campo e comunicar e cada um individualmente fazer o melhor para o grupo, que é isso o que estamos fazendo e está dando certo. Pois é, aí os dois falando então sobre essa mudança de treinador. E eu vou pedir para o Márcio Gabriel, que está junto com o Osmar Menezes aqui, mostrar um pouquinho. A gente está em frente ao CT, mas hoje o elenco do São Paulo ganhou folga. Tá? É óbvio, né? 3 vitórias seguidas, 4 jogos seguidos sem perder. Passou ali de uma zona muito incômoda, perto do Z4, para a 8ª posição com 22 pontos. Então, de fato, o Crespo chegou ao São Paulo e disse que a grande urgência era o Campeonato Brasileiro. E, de fato, nesses 5 primeiros jogos, perdeu o primeiro de fato, é verdade, contra o Flamengo, mas nos outros 4 jogos só perdeu pontos contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Ou seja, o São Paulo está cada vez mais evoluindo, cada vez mais chegando longe na tabela. E daqui a pouquinho eu vou voltar aqui, Michele, para trazer para vocês informação. Na verdade, eu vou trazer um debate, tá? Mas por hora eu só quis contribuir de fato com as informações e com as opiniões de vocês aí. Os jogadores foram bem nas respostas ou não? O que vocês acharam? Foram bem nas respostas? Deram aquela resposta básica, né, Michele? Resposta protocolar. Exatamente. E outra, o jogador também não pode se expor muito, né, Michele? Sabe que no dia de hoje, o jogador se expõe, vai ser criticado pelos internautas. Eu acho que tanto o Ferreirinha quanto o Ferrarese deram aquela resposta básica e não precisa se expor também. Eu também acho. O Zubeldia já foi embora, tem um novo treinador que é o Crespo, está fazendo um grande trabalho, inicialmente falando. É claro que o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o São Paulo, não vejo ele brigando por títulos. Mas uma vaga na Libertadores, o São Paulo tem condições de pegar, sim. Até porque é uma questão até de ética, né? Se você não teve um problema público com alguém que... Por exemplo, o Pedro e o Felipe Luiz. Foi uma coisa que se tornou pública, então seria normal alguém falar do outro, dar uma resposta pública também. Mas nesse caso, que não aconteceu nada com esses 2 jogadores... Não precisa. Para que eles vão criticar? Não, era melhor, eu me sentia melhor com esse, ou eu estou me sentindo melhor agora. Até porque, Michele, nem precisa fazer uma pergunta dessa para um jogador do São Paulo. Todo mundo, é patente aos nossos olhos, ver a diferença do clima, de postura, do ambiente, tudo, de praticidade, de jogo. Tudo. O São Paulo está jogando muito mais como jogava com o Zubeldia. Isso é nítido aos nossos olhos. E o Crespo merecia esse retorno. Porque o Crespo, Michele, o Crespo é humilde. Conheço ele é humilde, ele é simples e ele é inteligente. Aquele negócio que o Xará falou, que eu gosto. Ele não quer aparecer. Ele fica na beira do campo, parece que não tem ninguém ali. Exato. De braço cruzado, só orientando os jogadores. Protagonistas são os jogadores. Não enche o saco não do pia, árbitro. Né? Ele não fala com o árbitro. O árbitro olha pra ele não tá olhando pro jogador. Pra que ele vai olhar pro árbitro? Pode ver, ele não é expulso e não vai ser. Porque ele não perde a sua linha. Quem tem que aparecer, quem tem que ser protagonista? O jogador. Além de ser elegante, né? Eu tava pensando isso, Alex, você já me conhece, né? Tu viu vários problemas, falta de treino para treinar, falta de foco. Ele não citou ali, mas tem falta de John Arias. Eu ia falar que esse é o principal, Abel. Mérito porque porque era o cara principal desse Fluminense. Mostra as deficiências e as dificuldades que o Fluminense tem encontrado
para definir um time, para encontrar uma solução com o coletivo para a falta do Arias. São Paulo ontem foi absoluto, começa a ganhar corpo em relação à coletividade na ausência dos seus principais jogadores criativos, jogadores que podem ali no meio de campo fazer algo diferente. O Luciano na posição que ele gosta de jogar, mais próximo do gol. Ferreirinha entrando como titular em uma posição diferente, mais por dentro do que pelo lado do campo, se adaptando a isso e se adaptando bem, porque o time coletivamente está encaixado. E o Fluminense desistiu no jogo. O Fluminense vai existir realmente, dar trabalho realmente para o Rafael. Na verdade, o Rafael não fez nenhuma defesa no jogo. A única bola que vai no gol, vai para dentro do gol, que foi os 77 minutos. O Fluminense com muita dificuldade, algumas polêmicas de arbitragem, mas foi um São Paulo que foi bem, tem ido bem nos últimos 3 jogos, foi bem contra o Juventude, criou muito mais do que para fazer um gol só. No segundo tempo, especialmente, foi avassalador em relação à produção do que teve. Sem contar o pênalti. Né? Exatamente. E o São Paulo contra o Fluminense, mais uma vez, diante da sua torcida, coletivamente muito bem encaixado, na dinâmica de jogo. Em relação ao Fluminense, Abel, o Renato tem que entender que, assim, ou ele vai para o Mundial e entende que o calendário brasileiro é isso aí, ou ele fala que não quer ir para descansar os jogadores. Porque não dá só para contextualizar a má fase do Fluminense em relação a descanso. Muitos outros times também foram para o Mundial. Lá, o Flamengo também estava lá. Exatamente. Botafogo também foi, né? Empata contra o Corinthians. Mas é isso, acho que na verdade falta o encaixe do Renato conseguir entender, e aí talvez sim essa questão do tempo para treinar, para o time assimilar o jogo coletivo sem o Arias. Porque o Arias era o motor do time, lado direito, lado esquerdo, por dentro. Era o cara que fazia a bola parada, é o cara que tinha o chute de média e longa distância. Corria o campo inteiro. Era o cara que dava alternativas para os atacantes, com criada de jogada, assistência. Quando ele sai, o time se vê fora de rotação. E aí você tem um Ganso que entra aos 71 minutos, que não tem a mesma característica do Arias, até porque ele é mais lento em relação à dinâmica de jogo do Arias, mas é um cara de qualidade para passe. Então, se você tem um jogador como esse, talvez a partir daí o Renato consiga construir um time que coletivamente vai funcionar melhor. Vamos ver o que o Renato vai conseguir de alternativa. André. O São Paulo, assim, me surpreende. Ainda é pouco, né? São 5 jogos com o Crespo para você também tirar conclusões. Mas ele tá dando uma resposta que eu não imaginava. Eu falava, olha, com tantos desfalques, ainda com a questão do Oscar, né, que volta e já sofre um problema novamente, eu imaginava que seria difícil tirar mais do que o São Paulo tinha pela questão dos desfalques. Muito mais. E o Crespo está dando essa resposta. Como eu falei, ainda são 5 jogos, mas são boas atuações. Você vê essa, como a Nath falou, né, um time bem mais consistente no coletivo. Você vê individualidades que têm crescido cada vez mais, né? O Marcos Antônio em grande fase, o Bobadilla também se estabelecendo, e o Luciano, obviamente, né? Com 3 gols, 3 assistências, ainda que tenha perdido o pênalti, mas mais uma vez sendo importantíssimo. Então é um time que evoluiu mais do que eu imaginava que pudesse, ainda mais com a não volta do Oscar, né? Porque voltou e pouco jogou. E a não volta do Lucas. E do Lucas. Então, assim, tendo que suprir a ausência do Caleri, ainda que não viesse num grande momento, mas ainda assim uma referência desse time. É alternativa sem o André Silva, né? Exato, com o Ferreirinha entrando e muito bem, não só pelo gol. Então, assim, tem me surpreendido positivamente o trabalho do Crespo até aqui, em especial os últimos 4 jogos. O primeiro foi bem ruim, mas nos outros 4, o empate contra o Bragantino já tinha apresentado uma grande evolução, e depois das 3 vitórias. Quero que você, meu amigo São Paulino, comente aí. O que pra você tá sendo mais determinante ou tá fazendo mais diferença nesse novo São Paulo? O clima, o esquema tático, a mudança de peças, o Luciano sendo colocado mais à frente, o Wendel tendo mais oportunidades do lado esquerdo. Quero que você comente aí nos comentários. A única certeza que nós temos é que estamos presenciando nos últimos jogos um São Paulo totalmente diferente. Como o Ferrarese falou na entrevista, a linha de 3 zagueiros dá uma solidez mais estrutural, né? Uma solidez maior para a defesa, e acaba deixando o time um pouco mais confortável. E isso, quando eu falo confortável, é menos exposto. O time parece que quando tá ali
bem postado, parece mais impenetrável a defesa do São Paulo, e isso é importante. Além de, para mim, eu acho que a principal questão foi o Crespo ter pego os atletas, ter visto os jogos, ter entendido de forma rápida o sistema que ele poderia utilizar. Ele viu que talvez, ou melhor, ele viu que para você atuar com pontas, você precisa ter um 10. O São Paulo não tem esse 10. O Lucas tá machucado, o Oscar tá machucado, o Rodriguinho não tá pronto. O Alisson, ele é um volante, não é um 10. Então, eu acho que ao meu ver, o Crespo pensou, eu vou melhorar essa defesa fazendo esse time ser um time de 3 zagueiros, colocar 2 alas para eles atacarem por fora e rechear o meio de campo para conseguir fazer roubadas de bola no meio de campo, ter 3 caras móveis. Nenhum desses caras são criadores. O Marcos Antônio é o mais próximo que a gente tem de um meia. Ele é um cara que organiza muito bem o meio de campo. Ele é um volante que joga de cabeça em pé, mas também não é um meia. Mas ele é um cara que organiza muito bem o meio de campo, consegue, além de ajudar na saída de bola, na transição, consegue, como a gente viu ontem, achar passes e ser elemento surpresa também. Por várias vezes nós vimos o Marcos Antônio sendo elemento surpresa, invadindo a área pelo lado esquerdo, pelo lado direito. É um jogador muito dinâmico, é um jogador que está sendo muito importante no time do São Paulo, e isso muito se deve à ideia de jogo do Crespo. Tô sem 10, vou colocar 3 caras no meio de campo para trabalharem essa bola, para a gente conseguir roubar essa bola de forma que pegue a defesa adversária desprevenida, e a gente vê isso muito nos 2 gols contra o Corinthians. Olha os 2 gols contra o Corinthians. O primeiro gol do Luciano, a bola dividida, ganha ali no meio de campo, com 2 tapas, o São Paulo estava dentro do gol fazendo gol. O segundo gol, a mesma forma. Bola ganhada, a bola veio do Corinthians, chegou no Arboleda, o Arboleda deu um tapa no Wendel, deu um tapa, conseguiu ganhar a bola, cruzamento, gol. Olha o gol de contra-ataque ontem do Tapia. Além disso, temos um time que constrói jogo. O gol do Ferreirinha ontem foi um gol muito bem construído, desde lá de trás, passando de um lado para o outro. Uma bela jogada construída. Então, esse atual time do São Paulo é um time que pode jogar de várias maneiras. Um time que pode jogar na transição rápida, e é por isso que o São Paulo dá tanto bote, tem tanto combate, porque se você rouba uma bola no meio de campo, você além de estar mais próximo do gol, você pega a defesa adversária descompactada, saindo. E isso é muito importante no jogo de hoje, onde os espaços são raríssimos. Mas também temos a criação. E é uma criação conjunta. Essa para mim é a principal parte. Porque o São Paulo do Zubeldia, ele era muito dependente do Lucas, quando o Lucas estava à disposição. Se o Lucas jogasse bem, o São Paulo jogava bem. Se o Lucas conseguisse arrancar, driblar, dar passe, o São Paulo jogava bem. Se o Lucas não conseguisse, o São Paulo não jogava nada. Se o Ferreirinha conseguisse um drible, o São Paulo, a única válvula de escape do São Paulo era o Ferreirinha pelo lado esquerdo. Não tinha um conjunto. O Crespo, o São Paulo do Crespo, é um time que trabalha em conjunto. E isso é interessante, porque se o conjunto tá bem, nós temos hoje um conjunto bem encaixado, ou pelo menos um começo de trabalho, eu sei, é o início de trabalho, mas um conjunto que parece bem encaixado. Você tira o Alisson e traz o Lucas para jogar nessa função. Você vai ter um conjunto bem ajustado que já consegue atuar por si só e um cara fora de série. Em algum jogo específico você tira o André Silva, empurra o Lucas para o lado do Luciano e traz o Oscar para jogar de 10. Você vai ter um conjunto bem ajustado, um cara que organiza, pensa e é capaz de acionar o Lucas, acionar o Luciano. São caras que do meio pra frente são... O Luciano, eu nunca... Vocês sabem, eu sempre fui um grande crítico do Luciano aqui no canal, quando ele atuava de meia.
O Luciano é muito acima da média atuando lá na posição que ele tá atuando. E os números provam isso. Ele participou de todos os gols do São Paulo. Praticamente todos os gols, não é só o gol do Ferreirinha que ele não participou. E o gol do Tapia, que ele já tinha saído. Mas enquanto ele tá em campo, ele é muito importante, muito importante. É um cara realmente muito acima da média do meio pra frente. Por quê? Porque ele se beneficia do caos que é a defesa adversária. Quando ele tá próximo da área, quando ele tá dentro da área e ele recebe essa bola, a defesa adversária tá, se eu chegar de vez eu vou fazer pênalti. Se eu não chegar, esse cara vai fazer o que quer aqui. Ele se favorece, ele se beneficia desse caos, desse medo, dessa dúvida. E outra, quando ele recua para criar jogo, ele pega a bola sozinho, porque o zagueiro não acompanha ele. É muito diferente dele ser o meia e já tá no meio de campo. Quando ele vem do ataque pro meio de campo, o zagueiro não acompanha, então ele pega a bola sozinho. Prova disso, jogo contra o Corinthians, quantos toques de letra o Luciano não deu naquele jogo? Por quê? Porque ninguém acompanhava ele. Porque ele era o elemento surpresa. Então, esse time do São Paulo é um início de trabalho, eu entendo, mas demonstra que mesmo sem Caleri, sem Lucas, sem Oscar, é um time que demonstra boas virtudes, boas ideias. Vai ganhar tudo? Não vai. Vai chegar uma hora que o São Paulo vai perder. Isso acontece. Mas é um time que demonstra um início de padrão de jogo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!